Olá, eu me chamo Delcio Barbosa, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre e eu criei esse canal para falar sobre o Evangelho. Então, pela graça de Deus, eu posso falar sobre o Evangelho com todos vocês. Nesse vídeo eu quero falar sobre João capítulo 8, os versículos 10 e 11. E diz assim: Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. No último vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, eu falo sobre Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Eu acho que eu vou deixar aqui um link aqui no vídeo. E se você não viu esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo, ok? Vamos falar sobre João capítulo 8, a mulher surpreendida em adultério. Então, essa mulher ela foi surpreendida em adultério, né? E o que isso significa? Que esse é o resultado do nosso esforço, certo? Então, pela lei, essa mulher ela foi condenada à morte. Ela estava sendo levada para ser apedrejada. Mas se encontrando com Jesus Cristo, ele veio estabelecer a nova aliança. Então, naquele momento, quando eles levavam aquela mulher se encontraram com Jesus Cristo, ali ele estabeleceu a nova aliança, que está escrita lá no livro de Jeremias, capítulo 31, se eu não me engano, e também em Hebreus, capítulo 10. De nenhuma forma me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se não me engano, é isso que está escrito. Mas eu queria falar aqui a respeito dessa palavra que diz assim, ó. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Né? O que significa na vida espiritual essa palavra vai e não peques mais? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa mulher não vai mais cometer pecado? Quer dizer que nós não vamos mais cometer pecado? Bom, quando Jesus diz nem eu tampouco te condeno, quer dizer que pela lei, né, nós deveríamos ser condenados à morte espiritual. Porém, pela graça de Jesus Cristo, né, nós não temos nenhuma condenação. Não há nada que possa nos condenar quando estamos na graça de Jesus Cristo, quando nós aceitamos a palavra de Deus. Amém? E Jesus Cristo diz aqui, vai e não peques mais. Né? Então, como uma pessoa ela não vai cometer mais pecado? Né? Não vai dar mais aquele fruto do pecado. Essa mulher, então, ela ia ser condenada porque ela foi pega em adultério, né? E esse é o resultado do nosso esforço quando nós tentamos cumprir os mandamentos e a lei. Né? Pelos mandamentos e a lei, nós não podemos nos justificar. Então, ali nós morremos. Né? Mas, por causa da graça de Jesus Cristo, nós não recebemos nenhuma condenação. Porque Jesus Cristo ele veio nesse mundo e ele acabou pagando o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, e quem morreu no nosso lugar foi Jesus Cristo. Ele matou o corpo do pecado. Ele recebeu sobre si todo o pecado do mundo e na cruz ele matou o corpo do pecado, né? E ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos justos. Mas como acontece na vida espiritual essa palavra vá e não peques mais? Então, para nós termos assim
uma noção, né, nós temos que conhecer o mundo do coração, né, o coração de Deus e o nosso coração. No livro de Gênesis, deixa eu ver aqui, livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, nessa palavra, Deus fala claramente, né, que todo desígnio, todo pensamento, toda intenção do coração do homem é mal. Embora o homem acredite que ele tenha a sua bondade, né, a sua justiça, porém Deus não vê dessa maneira. Ele vê que todo o coração do homem, toda a intenção é má diante de Deus. Amém? E também existe o coração de Deus, também está manifestado na Bíblia. Então, no Salmos 103, a partir do versículo 8 até o versículo 10, diz assim, ó, esse é o coração de Deus. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, esse é o coração de Deus, né? O coração de Deus está expressado em toda a Bíblia, e também o coração do homem, também Deus expressou na Bíblia, o coração de Satanás e o coração de Deus. Então, o homem ele é conduzido pela palavra de Deus ou pelo pensamento. Ele é arrastado, né, pelo pensamento, ou ele é conduzido pela palavra de Deus. Amém? E quando nós vemos, né, para nós entendermos um pouco mais também, né, aqui no livro de João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29, diz assim, tá? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui que as obras de Deus, a obra de Deus é para crer em Jesus Cristo, certo? Então, para crer em Deus, amém? Então, quando nós vemos na Bíblia, quando nós passamos pelo livro de Gênesis, na história de Abraão, quando Deus esteve com Abraão, a princípio, né, Abraão, ele não acreditou na palavra de Deus, certo? Tinha ali um pensamento no coração do Abraão e Deus foi permitindo a sua graça, foi permitindo ali através da palavra da fé, dessa palavra, foi criando fé no coração de Abraão. Então, no capítulo 15 do livro de Gênesis, a gente pode ler assim, ó, a partir aqui do versículo 1 até o 6, diz assim: Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Então aqui nós percebemos nitidamente que o Abraão, ele tinha um pensamento na sua cabeça, e Deus ali foi falando ao coração de Abraão, até que ele acreditasse em Deus. Quando Abraão acreditou em Deus, quando ele rejeitou seu pensamento e a palavra de Deus entrou no seu coração, ele teve fé. Eu vou ter filho, eu vou gerar um herdeiro, eu vou acreditar na promessa de Deus. Então, quando ele creu em Deus, isso lhe foi imputado justiça. Nesse momento ele se tornou justo. Nesse momento ele se tornou um com Deus. Ele separou, né? Essa promessa de Deus, a palavra de Deus e o meu pensamento. A partir desse momento ele teve comunhão com Deus e a partir desse momento ele passou a ser um com Deus. Ele acreditou em Deus. E quando nós vamos até o livro, aqui, vamos ver, o livro de Romanos, no capítulo 1 do livro de Romanos, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o justo viverá por fé. Certo? Então, o justo viverá por fé. E da onde vem essa fé? Vamos ver aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, também no versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, observem que sem palavra não há fé. Porque a fé vem da pregação. E a pregação vem da palavra. Então, sem palavra, não há fé. Então, por isso que Jesus disse, né, para ela, vai e não peques mais. Então, é para acreditar na palavra de Deus e trocar sempre trocar, né, de fé em fé, indo de fé em fé, trocando sempre, né, porque pensamentos sempre vêm, né, Satanás está sempre colocando os pensamentos corretos, os pensamentos que nos arrastam, os pensamentos lógicos. Isso não dá certo, eu acho que se eu tentar isso vai ser melhor, e assim por diante, né? Por hora que o homem ele viva de acordo com a sua condição, de acordo com o seu método, com a sua justiça, ele sempre julgando o que é bom, o que é ruim, né? Sempre Satanás trabalha dessa maneira, certo? Não é que nós vamos nos esforçar para não cometer pecado, para não cometer erros, não. Nós vamos ser conduzidos pela palavra, a partir desse momento. E Jesus fala aqui, em João, no capítulo 8, no versículo 12, continua: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem segue a Jesus, né? Quem escuta a voz de Jesus Cristo segue. Quem não tem caminho, né? Quem não tem seu método, sua justiça, né? Segue, ouve a voz de Jesus Cristo, né? Abraão, ele estava segurando a sua justiça, mas Deus foi permitindo a sua graça, né? No coração dele, e ele largou a sua justiça. Não, eu vou acreditar na promessa de Deus. E quando nós olhamos também no livro de Êxodo, no capítulo 3, né? Vamos ver aqui, diz assim, no capítulo 3, quando Deus fala a Moisés, versículo 10 diz assim: vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi?
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, o eu sou é Jesus Cristo. Isso também está escrito no Novo Testamento, nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, ali também está escrito o eu sou, certo? Então aqui é Jesus Cristo que está falando com Moisés, já naquele tempo. E Moisés também estava assim, o que eu vou dizer? Quem sou eu para falar com o faraó? O que eu vou dizer? Não, e Deus está dizendo, não te preocupe, sou eu vou contigo, sou eu é que vou falar, né? E nós vemos isso continuamente na Bíblia, também em Números, no capítulo 21, Deus, o povo, falou contra Deus e contra Moisés. A partir do versículo 5, Números 21, versículo 5, diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Então, essa serpente de bronze que Moisés fez representa Jesus Cristo. Então, ali, né, Deus ele não retirou as serpentes abrasadoras, ele não retirou. Então, Deus ele não quer que as pessoas se atenham para as suas fraquezas, suas dificuldades, a sua carne, as suas obras. Não quer. Ele quer que olhe para Jesus Cristo, que acredite em Jesus Cristo, que acredite na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: olhar para a serpente de bronze que está na haste, viverá, ficará sarado, ou seja, sem pecado. E é isso que significa. Então, quando Jesus disse, vai e não peques mais, como está escrito ali em Romanos, justo viverá pela fé, e em Romanos 10, a fé vem da pregação, vem da palavra. Então tem que estar sempre ouvindo a palavra para trocar o seu pensamento, assim como Deus trabalhou no coração de Abraão, como Deus trabalhou no coração de Moisés e do povo de Israel. E é assim que Deus continuamente trabalha na Bíblia, né? Porque a Bíblia fala sobre o mundo do coração e como Deus quer conduzir o nosso coração independentemente das nossas obras. Amém? Então, era isso que eu queria falar sobre João capítulo 8, nos versículos 10 e 11. Vai e não peques mais. Então, vai e não peques mais quer dizer seguir a Jesus Cristo, ouvir a palavra e sempre, quando ouvir a palavra, decidir pela palavra, rejeitar o seu pensamento, como Abraão. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ele se tornou justo e um homem de Deus, santo diante de Deus, justo, sem pecado. E o povo de Israel também, quando olhava para a serpente de bronze na haste, sarava, independentemente se tivesse serpentes abrasadoras, né? Então é isso que Deus está nos falando aqui, é isso que Jesus Cristo está nos falando quando ele diz: vai, não peques mais, vai, não peques mais. Acredite na palavra de Deus, independentemente da sua condição, do seu pensamento, ou da sua justiça, da sua pessoa, da sua obra, não importa nada, apenas a palavra de Deus. Amém? Então, hoje até aqui.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a palavra de Deus ela faça toda a diferença no coração de todos vocês. Então, se você chegou até aqui, deixa um curtir no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, com seus familiares, faça um comentário também no vídeo, faça uma pergunta, o que você pensa sobre, né, essa palavra vá e não peques mais, que Jesus Cristo falou para aquela mulher, e nós nos vemos num próximo vídeo. Obrigado.